Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui, juntos, para o nosso estudo em grupo do livro Nosso Lar. Temos hoje o capítulo 20, Noções de Lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? A interlocutora esboçou umas faces muito significativas e acrescentou: o lar terrestre é que, de a muito, se esforça por copiar o nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges, por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta a última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que da minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desse dia, de nova corrente de ideias me penetrou no espírito. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes de corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença e o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve segui-la no voo divino à ternura e ao sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima. Um faz viagens materiais de longa distância, quando o outro comenta um serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala dos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios e o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito. A mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escalada grandiosa da vida eterna. Esses conceitos calavam-me fundo e, sumamente impressionado, observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra! Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão do sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado,
procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí, ao dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente o amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes, mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam os corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entende. Perguntas e respostas são fórmulas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Tudo isso é pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Procurando retornar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continua a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se às tantas lágrimas de piedade ociosa e de muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva a atividade justa do espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar aos labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração. Fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? É como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. O que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres dioturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser a minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo. Diariamente. É programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, quando me perdia em vastas considerações. Vejam só, meus amigos, quantas lições. Vamos ver essas observações de hoje. Primeiro, é uma cidade de transição. Ninguém vai para o nosso lar para ficar lá indefinidamente. Vai para aprender, acertar-se e seguir em frente, seja para as zonas mais altas, seja voltando à terra. Ou seja, a cidade espiritual é abrigo temporário para os que estão no perispírito em preparação, seja para voltar a encarnar ou para seguir para locais mais elevados e com tarefas mais específicas. No período de permanência, as pessoas se ocupam com atividades de manutenção e auxílio. Estudam o que for necessário ao aprimoramento. Segunda observação, as estruturas sociais também são mais aprimoradas no plano espiritual, como tudo por lá. As tecnologias, já sabemos, são sempre mais avançadas. Nós que vamos copiando os progressos do mundo espiritual.
Terceira observação, os relacionamentos conjugais. A descrição que Laura faz é mesmo o que vemos na maioria dos relacionamentos. Enquanto as pessoas não têm um vínculo formal, ou seja, enquanto é fácil desistir um do outro, as pessoas se mantêm observando os interesses um do outro, partilham as atividades, os interesses. Mas logo que um contrato civil é estabelecido, as tendências individuais passam a prevalecer. Os interesses individuais começam a falar mais alto. E a relação, que antes era de empatia, um querendo agradar o outro, começa a se transformar em egoísmo. Os interesses pessoais começam a ser mais importantes que o bem-estar do casal ou familiar. E a relação começa a se desgastar. Precisamos entender que o lar, a família, é onde aprendemos a ser solidários, cooperativos, pois se não somos capazes de ser fraternos entre as pessoas que dizemos amar, que convivem sob o mesmo teto, como poderíamos ser para os outros estranhos? Todos conhecemos pessoas que nos parecem exemplos de fraternidade e solidariedade, mas dentro de casa são tiranos egoístas. E nós, como estamos nos comportando com nossos familiares? Vale observar que a responsabilidade da manutenção de uma relação familiar saudável é de todos. Se uns abusam da prepotência, o outro aceita esse abuso por interesses também egoístas, para que o casamento dure, aceita a prepotência do outro, quando o certo seria, desde o início, buscar que o relacionamento seja o mesmo de antes. O mesmo podemos observar em relação com os nossos filhos. Muitos pais se julgam donos dos filhos, quando, na verdade, nossos filhos foram postos sob a nossa guarda temporariamente, para serem educados e amados, para serem pessoas boas em evolução. Muitos pais ou superprotegem, mantendo o filho incapaz de se cuidar e gerir-se, ou são prepotentes, formando o indivíduo submisso ou revoltado. As duas formas são resultado do egoísmo. Precisamos rever os sentimentos que nos movem, fazer ao outro o que desejamos que nos façam. É a regra de ouro em todos os relacionamentos. O trabalho, todos devemos ter observações, seja no lar ou fora dele. Laura cita 48 horas de trabalho semanal. Vocês viram, meus amigos, como tudo é muito semelhante? Mais uma vez, temos muito a meditar. Vamos observar tudo que lemos, vamos avaliar a nós mesmos. E, por favor, se encontrarem algum esclarecimento que não foi abordado, alguma coisa interessante que vocês gostariam de discutir mais, por favor, seja no Facebook, seja aqui no YouTube, seja no nosso encontro pessoal. Aguardo as considerações de todos. Um abraço e até a próxima.